Colossenses 3,12 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Vamos ler esse versículo junto, irmãos? Colossenses 3,12. E queria convidar, vamos ler o versículo de pé? Amém? Exercitar o espírito, exercitar o corpo. E vamos ler com espírito forte. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu queria convidar a igreja agora, em pequenos grupos, vamos tomar essa palavra como nossa oração. Amém? De 2 em 2, de 3 em 3, né? Vamos investir um tempo para tomar essa palavra como nossa oração. Esse versículo é o versículo base da palavra dessa semana, que tem como título Os ternos afetos de misericórdia do novo homem. Hoje, nós somos o novo homem porque Cristo nos salvou e Cristo transformou a nossa vida. E o novo homem é celestial. O novo homem não é terrenal. O velho homem é terrenal. Mas o novo homem é celestial. Irmãos, nessa noite eu quero estar vivendo na realidade celestial. E você? Amém? Fala para o irmão do seu lado, eu quero viver no novo homem. Não o velho homem. Eu acho que principalmente para um casal, né, que mora junto há muito tempo, o cônjuge conhece bem o velho homem do seu companheiro ou da sua companheira, não é verdade? Tenho certeza que a minha esposa conhece muito bem meu velho homem. O velho homem é individualista, é egoísta, manifesta a natureza carnal, é tudo aquilo que não está vinculado à vida de Deus. Quando eu estou no meu velho homem, irmãos, não fique perto de mim. Graças a Deus eu tenho uma esposa que me aguenta. E mesmo quando eu estou no velho homem, ela está ali aguentando. Mas hoje nós temos uma esperança. Hoje nós fomos transferidos de esfera. Nós mudamos de realidade. Nós cantamos o hino falando sobre que salvação, pois, concedeu-me o Senhor. O Senhor nos salvou e nós fomos transportados para uma realidade divinal. Uma realidade no qual nós nos despojamos do nosso velho homem e nos revestimos do novo homem. Mas esse novo homem é coletivo. Nós não vivemos a realidade do novo homem sozinhos. Seria muito mais fácil servir a Deus sozinho, não seria? Tudo seria do meu jeito, tudo vai acontecer de acordo com a minha opinião, mas dentro do plano de Deus, o Senhor nos colocou na igreja. O Senhor nos introduziu no corpo de Cristo. E a igreja é o novo homem. O corpo de Cristo está relacionado à vida do Senhor, que se expressa por meio de cada membro. Cristo é o cabeça, nós somos membros do corpo de Cristo. E o novo homem, além de ter a vida de Cristo, expressa a pessoa de Cristo. Expressa a personalidade de Cristo. O novo homem expressa o que Deus é, sendo manifestado por nós, os seus filhos. Estamos edificados um corpo coletivo. Irmãos, nós temos uma grande salvação. O Senhor nos deu uma grande salvação. E o Senhor hoje quer nos revestir desse novo homem. E olha que maravilhoso. Quando nós estamos desfrutando dessa vida maravilhosa de Deus, nós temos as características dessa vida. Nós temos as virtudes dessa vida. Fala sobre sermos eleitos de Deus. Não fomos apenas chamados, mas fomos escolhidos.
fomos eleitos, santos e amados. Fala para o irmão do seu lado, você é santo e você é amado. Fala com o coração sincero, mesmo que você não ache que o irmão é santo e amado. Mas, no novo homem, ele é santo e amado. Os irmãos creem nisso? Você crê que você pode ser santo e amado? Por causa da transformação que Deus faz na sua vida. Irmãos, nós temos que crer que a palavra de Deus muda a nossa vida. E a palavra se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade, ou cheio de realidade. Quando a palavra de Cristo habita em nosso interior, a palavra muda a nossa alma, muda a nossa mente, muda as nossas emoções, introduz o amor de Deus em nosso coração, e nós passamos a expressar a vida de Deus. E a vida de Deus é uma vida diferente da vida carnal, caída do homem. A vida de Deus é uma vida que expressa afeto, expressa misericórdia. Misericórdia é expressar um cuidado, um amor que não tem a ver se eu mereço ou não. Se nós formos pessoas boas, a gente até pode achar, não, eu mereço a atenção de Deus. Mas nós vemos em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, nós somos como trapos de imundícia, mas Cristo nos amou incondicionalmente. E a misericórdia de Deus nos alcançou. Por isso estamos aqui. Por isso estamos alegres. Que salvação concedeu-me o Senhor. Afetos, ternos afetos de misericórdia, de bondade. Vocês consideram uma pessoa que tem bondade? Acho que a maioria talvez, inclusive eu. Mas, irmão, só Deus tem a verdadeira bondade. Só Deus expressa a verdadeira bondade. Humildade. Humildade já é mais complicado, né? Acho que todo mundo se acha humilde. Tem alguns que até falam, eu sou a pessoa mais humilde da minha família. Eu sou muito humilde. Cristo é humilde. Olha para a vida de Cristo. Como ele se esvaziou da sua posição elevada nos céus. Cristo nasceu numa manjedoura, num coxo de vaca. Ele poderia ter nascido num palácio, mas na vontade de Deus, Deus escolheu que Cristo tomasse o caminho da humildade. Em Filipenses nós vemos como ele se esvaziou, se entregou por nós e foi fiel até a sua morte e morte de cruz. O que gera o novo homem é a morte e ressurreição de Cristo. A humildade não é uma tentativa de sermos pessoas, que aparentemente são aquelas que dão atenção para as pessoas, não se manifestam de maneira arrogante. A verdadeira humildade vem da vida de Cristo. Só o Senhor pode nos fazer sermos humildes. A primeira bem-aventurança fala sobre sermos humildes de espírito, sermos pobres de espírito. Isso tem a ver com o fato de que nós dependemos totalmente do Senhor. Reconhecemos a nossa total insuficiência, a nossa total falta de capacidade. Não temos reconhecimento de que nós somos habilidosos em nosso homem natural. Nós precisamos do Senhor. E quando nos esvaziamos, Deus pode nos encher. Tenta encher um copo. Os irmãos trouxeram 2 copos de água, porção dobrada. Se a gente tentar encher esse copo com mais água, vai transbordar. Precisamos nos esvaziar para que Deus nos encha. Para que sejamos humildes, precisamos ser pobres em espírito. Reconhecer que eu preciso do Senhor. E quando nós estamos vivendo a vida coletiva, a vida de corpo, nós também sentimos que nós não podemos andar sozinhos, irmãos. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha irmã, eu preciso do corpo de Cristo. Então, o velho homem é individualista, egoísta, vive sempre escravizado pelo pecado. O novo homem é coletivo e reconhece a necessidade de dependência total do Senhor. E dependência também da igreja. Quantas vezes nós não recebemos oração por parte dos irmãos que nos libertou, que nos ajudou? Por isso
que parte da vida de corpo, parte da vida de novo homem, é uma vida de oração, irmãos. Uma vida de pedir ao Senhor que Ele faça a vontade dEle. Os princípios da oração, o Senhor deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O centro é o que o Senhor precisa. Esse é o evangelho do reino. O centro do evangelho do reino é Cristo, é a vontade de Deus, é o governo de Deus. O evangelho da graça que nos salvou maravilhosamente traz Jesus como nosso Salvador. O evangelho do reino traz Jesus como nosso Senhor. Ele tem a primazia na minha vida, na sua vida. Ele é o cabeça da igreja. E nós passamos a desfrutar de tudo que Deus é, mas não apenas para o meu proveito, para o seu proveito, mas para também transmitirmos o amor de Deus, transmitirmos a vida de Deus e a natureza de Deus para todos aqueles que Deus quer alcançar. Esse é o coração do Senhor, quando Ele nos salvou para que possamos ser esse novo homem que expressa a sua pessoa. E quanto mais irmãos e mais irmãs estão vivendo essa realidade, mais forte o impacto da igreja numa cidade. Mais forte a expressão da mansidão de Cristo. Mansidão, longanimidade, longo ânimo. Confesso que eu não tenho muita longanimidade. Não tenho muita paciência de esperar. Mas Cristo nos traz a verdadeira longanimidade. Irmãos, aqui nós vemos frutos do Espírito. Por isso que quando nós desfrutamos da palavra, ela precisa ser uma palavra viva que realmente muda a nossa vida. O Senhor falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra não é doutrina, não é conhecimento, mas é uma palavra que realmente muda o nosso coração e muda a nossa vida. Por isso que hoje, quando nós desfrutamos de Cristo habitando em nosso coração, e a palavra de Cristo habitando em nosso coração, isso mexe com nossa atitude. Podemos ter muitos anos lendo a Bíblia, vivendo a vida da igreja, mas se a minha alma ainda está intacta, talvez eu não estou deixando a palavra realmente mexer com o meu viver. E o Senhor quer nos transformar, irmãos, para que nós possamos realmente ser esses irmãos e irmãs que expressam o que Deus é. Então, só é possível a gente viver a vida de Deus de maneira plena quando nos despojamos do velho homem, que está em Colossenses 3,9. E o velho homem tem seus feitos. São pecados, são atitudes independentes de Deus. Não vou falar sobre as questões negativas, mas um pouco antes fala sobre todas as características do velho homem. Uma vida de pecado, uma vida natural. Mas o Senhor nos salvou. E nos revestimos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquilo que o criou. Isso está em Colossenses 3,10. Então a experiência do novo homem é celestial. Em Cristo nós temos uma experiência nova, irmãos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você nessa noite está se sentindo um pouco velho, sabe que Cristo quer ser novo para você. Não interessa o que aconteceu nessa semana. Talvez você tenha tido experiências muito ruins. Nessa noite o Senhor está falando que Ele quer te dar uma nova oportunidade para revestir do novo homem. Irmãos, e como podemos fazer isso? Crendo no Senhor, crendo na palavra, nos esvaziando, confessando nossos pecados, tomando posse da palavra como nossa vida, invocando o nome do Senhor, liberando o nosso espírito. O velho homem fica escravizado pelo pecado. Todos nós passamos por tentações, irmãos. São lutas diárias em relação a tentarmos não tropeçar, e às vezes tropeçamos. Por isso que João fala na sua epístola primeira sobre confessar os nossos pecados. E o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que temos que manter nossa comunhão ativa com o Senhor, para não deixar o nosso velho homem voltar a operar e a governar a nossa vida. Mas Cristo quer governar a nossa vida. Ele quer renovar a nossa mente. A mente é a parte livre da alma. Na leitura da semana vimos sobre como o Senhor quer transformar
o homem tripartido, corpo, alma e espírito. Corpo mais para frente, o espírito, para aqueles que creram no Senhor, já foi salvo, mas o Senhor quer salvar a nossa alma. Então nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Na nossa leitura da palavra, o quanto estamos realmente deixando a palavra influenciar a nossa mente. Isso quer dizer, o que tem ocupado o meu pensamento e o seu pensamento? Eu comecei agora a reler o Evangelho de João, porque é o próximo livro que estamos vendo. Eu já li várias vezes o Evangelho de João. Acho que a maioria dos irmãos já também leram várias vezes o Evangelho de João. Mas toda vez que nós vamos ler a Bíblia, irmãos, nós temos que pedir para o Senhor nos dar uma nova experiência. Se eu ler a Bíblia com atitude, já li esse capítulo 50 vezes. Até vou passar rápido porque eu não posso tirar mais nada daqui. Isso é um grande engano, irmãos. A palavra de Deus é nova todos os dias. Porque todos os dias o Senhor quer falar conosco. Eu desfrutei daquele versículo que fala sobre o Espírito sopra e não sabemos exatamente para onde vai. Eu fiquei meditando nesse versículo. Eu falei, Senhor, eu quero te dar liberdade em minha vida para o Senhor me direcionar. Eu não quero predeterminar tudo em minha vida de tal maneira que eu não dou liberdade para o teu Espírito soprar na minha vida. Senhor, toma conta da minha vida. Me lidera, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá. Irmãos, isso é trazer a palavra de maneira viva para que o Senhor realmente possa nos transformar. João 3,16, que eu também li essa semana, só para compartilhar um pouquinho com os irmãos, um versículo tão conhecido. Deus amou o mundo. Aí comecei a considerar, meditar na palavra. Olha o tamanho do amor de Deus, irmãos. E é uma maneira de comparar o amor de Deus com o nosso amor. Pensa na pessoa que mais te irrita. Pensa em alguém que talvez não seja teu inimigo, mas é quase um inimigo. Que você deseja que essa pessoa se dê muito mal porque ela já te machucou muito. Pensou? Pensou? Deus amou essa pessoa. E Deus salvou essa pessoa. Isso vai além da nossa compreensão, irmãos. Por isso que o novo homem vive na esfera celestial. Não tem a ver com a nossa capacidade humana de tentar entender Deus, porque o nosso amor é totalmente condicional e é limitado, mas Deus é amor. E o amor ágape de Deus é um amor totalmente fora da nossa racionalidade humana. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Eu tenho um filho, graças ao Senhor, tenho 2 filhos. Irmãos, os filhos são, talvez, para os pais, o que tem de mais precioso. Eu, entre aspas, daria tudo para meu filho. Daria minha vida para salvar meu filho. Mas Deus deu o seu filho unigênito, o único filho que ele tinha, por amar você, por me amar. Porque ele tinha uma esperança de que ele poderia também ter um corpo para representá-lo aqui na terra. Tem outro versículo que fala que o Senhor, na verdade, ele sabia da alegria que teria, por isso que ele sofreu tanto, porque ele tinha uma esperança de que, sendo grão de trigo, ele produziria muitos frutos. Nós somos frutos do trabalho do Senhor. Nós somos frutos do labor de Cristo na cruz. Por isso nós partimos o pão, irmãos, toda semana, que não pode ser um ritual, uma tradição. Toda semana nós temos que valorizar a obra de Cristo e lembrar do Senhor. Isso é deixar a palavra habitar ricamente em nosso coração, para que a nossa vida seja transformada. Efésios 2, 13 e 14. Fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo na cruz nos redimiu. Tirou toda a barreira entre nós e Deus. Não éramos merecedores, Deus já tinha julgado o homem, mas Ele deu seu Filho, e pelo sangue de Cristo nós temos a paz. Os irmãos têm essa percepção de que o sangue de Cristo trouxe a paz para nós? Isso é maravilhoso, irmãos.
o qual de ambos fez um. Aqui nós estamos falando de gentios, judeus, de pessoas, povos totalmente diferentes, até inimigos uns dos outros, mas Cristo uniu tudo por causa da obra na cruz. Hoje nós somos pessoas tão diferentes, histórias tão diferentes, de formações todos muito diferentes um do outro, mas nós somos um por causa da obra de Cristo. Nós estamos no mesmo corpo de Cristo e nós podemos chamar de irmão a pessoa que Cristo salvou, porque Deus é nosso Pai. E o sangue de Cristo nos libertou da escravidão do pecado e hoje estamos vivendo a vida da igreja no Espírito, para que Deus tenha uma manifestação aqui na terra da pessoa dele. Os irmãos têm a percepção de que nós somos a expressão de Deus aqui na terra? O Senhor teve que tratar os nossos pecados na cruz, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Deus tirou toda a inimizade, irmãos. Então, aquele problema que você tem com seu irmão ou com aquela pessoa, seu parente, sabe que Cristo já tratou isso na cruz? Aquela mágoa que você não consegue tirar do seu coração, Cristo já tratou isso na cruz, irmãos. Aquela inimizade que você vem cultivando há muito tempo, Cristo já tratou isso na cruz. Por isso que Cristo morreu, não tinha outro jeito. Cristo deu a sua vida por nós. Ele derramou seu sangue na cruz, ele morreu. Mas Deus aprovou a obra dele. E ele ressuscitou. E na ressurreição nós ganhamos uma nova vida. Uma nova vida. A vida do novo homem. 15 e 16, versículos do capítulo 2 de Efésios. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por isso, irmãos, o fato de estarmos vivendo a vida da igreja, junto com todos os irmãos, não tem a ver com eu tentar me adaptar a você baseado na minha capacidade natural. Porque cada um de nós é incapaz de fazer isso. Mas foi a cruz que tratou com toda a diferença. E a cruz que nos leva a nos submeter, nos leva a considerar o outro superior a nós, nos leva a sermos humildes. Porque é a vida de Cristo que nos dá essa capacidade. Em mim mesmo eu não consigo me submeter a ninguém, irmãos. Usando o exemplo de novo, da questão da nossa vida conjugal, a minha esposa diz que eu sou meio briguento, que eu gosto de confrontar, mas em Cristo o Senhor tira essa minha vontade de brigar. E aí eu consigo servir como um Nélio, que é irmão tranquilo, calmo, pelo menos aparentemente, Não sei se em casa Quando está no novo homem, o Nélio tem a mansidão de Cristo. Então a cruz veio tratar toda a diferença, toda a inimizade, irmãos. Nós conseguimos servir o Senhor na vida da igreja em paz e harmonia, porque nós estamos com essa realidade. O Senhor quer tratar nosso coração nessa noite. O Senhor nos salva por meio da realidade da cruz. A cruz, por um lado, tratou de uma vez por todas o problema do pecado e da morte. Mas o Senhor fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E nós escolhemos seguir o Senhor para toda a nossa vida, irmãos. Por toda a nossa vida. Então a cruz é um caminhar diário, mas é a salvação para nós. 22 a 24, Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. O novo homem é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, só em Cristo, só quando deixamos o Senhor operar em nossa vida de maneira viva, por meio da palavra, por meio do Espírito, só em Cristo nós temos a capacidade de servir a Deus
em novidade de vida. Pensa nos momentos da sua vida em que você viver no Espírito. E pensa nos momentos em que você vive na carne. Qual a diferença, irmãos? Qual a diferença? Primeira coisa, quando a gente se olha no espelho e estamos na carne, tem um tipo de expressão, né? Quando estamos no Espírito, tem outro tipo de expressão. Até mesmo, irmãos, a nossa fisionomia, nós mudamos quando estamos vivendo no Espírito. E o Senhor hoje quer mudar a nossa natureza para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Para que, quando o Senhor olha para a sua igreja aqui em Uberaba, Ele possa ver a expressão dele mesmo. E quanto mais maduros nós somos espiritualmente, mais nos parecemos com o Senhor. Tem aquele hino que fala, e à medida que a vida cresce em nós, como é que é, Daniel? Se manifesta toda a sua expressão. Por isso, irmãos, nós passamos por provações, passamos por tribulações. Claro, às vezes nós semeamos errado e colhemos errado. Mas as provações que Deus permite em nossa vida, que não são frutos de pecados ou decisões erradas, que às vezes acontece, o Senhor realmente nos trata, mas as provações que acontecem no nosso dia a dia são para aprovar, confirmar a nossa fé. Eu creio que ninguém pede para sofrer, né? Mas a vida que nós temos nessa terra é uma vida de sofrimento, é uma vida de pressão. Mas são nesses momentos que nós passamos a experimentar a vida de Cristo de maneira mais intensa. São nos momentos de fragilidade, são nos momentos de dificuldade que nós, muitas vezes, temos a humildade de prostrar nosso joelho no chão, pedindo para o Senhor ter misericórdia, e Ele ganha um pouco mais de espaço em nossa vida. Irmãos, essa é a minha experiência. Mas não precisamos esperar o Senhor mandar uma tribulação pesada para nos humilharmos na presença dEle. Porque conforme a gente vai avançando em nossa maturidade espiritual, estamos cada vez mais sensíveis à direção do Espírito, para que interiormente o Senhor fale conosco e possamos atendê-lo sem ter que ter uma pressão externa enviada por Deus para obedecer ao Senhor. Problema de saúde. Temos orado pelo irmão Josias, na reunião de oração oramos por ele. É uma tribulação que toda a igreja está passando, junto com a irmã Clarice. Estamos orando para o nosso irmão. Tivemos alguns entes queridos que partiram, doenças. Isso tudo, irmãos, é para que nós possamos reconhecer que a nossa suficiência vem de Deus. Que tudo que nós temos vem do Senhor. E quer estejamos em boa saúde ou em saúde complicada, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E a diferença muitas vezes está na minha atitude. Será que eu estou murmurando ou estou louvando o Senhor? Será que eu estou emburrado com o Senhor? Eu sei porque eu já fiquei emburrado com o Senhor, irmãos. Eu acho que nós temos essas experiências, ou estamos adorando a Deus. O Senhor quer provar o valor da nossa fé. Irmãos, o que nós fizermos aqui na terra com o que Deus nos deu é comparado a uma obra. O que é mais precioso permanece. Ouro, prata, pedras preciosas. Agora, aquilo que é perecível, aquilo que é queimado, não permanece. Madeira, feno, palha. O Senhor quer nos purificar, irmãos, para que nós possamos viver a nossa vida baseado nas coisas eternais. Viver a nossa vida na rocha e não construir a nossa vida na areia. Vamos valorizar cada experiência que o Senhor nos dá, para que possamos aprender as lições daquela experiência. Eu acho que uma das situações difíceis da nossa vida é quando Deus permite provações para nos ensinar algo e a gente perde aquela oportunidade para aprender o que Deus nos quer ensinar. E aí Deus tem que mandar uma situação parecida. A gente fica de recuperação às vezes, né?
menos quando eu estudava tinha isso, não sei se acho que hoje não tem mais, né? Passa direto, não sei como é que funciona, né? Mas o fato é, irmãos, vamos deixar o Senhor trabalhar em nosso coração. Vamos deixar a palavra alcançar cada parte do nosso ser. A palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos, a ponto de separar a alma de espírito, juntas e medulas. Nós temos recebido uma palavra tão abundante, uma palavra que nos salva, uma palavra que traz uma direção. Vamos deixar o Senhor mudar a nossa vida. E tem tudo a ver com a nossa atitude. Até mesmo em relação a sermos pobres em espírito. Uma das características da igreja em Laodiceia foi que ela se considerava rica e abastada, né? Que não precisava mais de nada. Quando eu considero que eu não preciso mais de nada, eu já estou fora da atuação do Espírito, porque eu não estou deixando o Senhor me tocar. Agora, quando eu reconheço, Senhor, eu tenho recebido tantas riquezas, mas eu preciso mais de Ti, Senhor. Me dá mais luz. Que Tua luz da vida desvaneça todas as trevas. Torna tudo claro. Essa é uma atitude de um vencedor, irmãos. Nós sempre dependemos do Senhor. Então, o Senhor permite situações na nossa vida para que nós possamos aprender. E na igreja, no corpo de Cristo, nós não sofremos sozinhos. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem. Quando o irmão está doente, eu sinto junto com ele. Isso é edificação. O que é sermos vinculados em amor? Nós não conseguimos mais viver tranquilamente, independente dos irmãos. E Deus deixou a família como um exemplo disso. Quando você está bem, sua saúde está bem, você está bem em termos financeiros, mas tem algum membro da sua família que você ama muito, está passando por alguma dificuldade, você consegue ficar bem? Você não consegue ficar bem. Você ora, você ajuda, apoia, suporta. Irmãos, nós somos a família de Deus. Algo até superior do que uma mera relação familiar, porque somos parentes. A vida de Deus está em nós. E a vida de Deus traz o amor de Deus. É por isso, irmãos, o Senhor quer edificar uma igreja nessa etapa final, antecedendo a sua volta, em que nós não conseguimos mais viver sozinhos e não conseguimos mais viver indiferentes ao corpo de Cristo. Seu irmão está mal, eu me preocupo com ele. Eu oro por ele, vou visitá-lo. Agora, se eu estiver no meu velho homem, a minha atitude vai ser: não tem nada a ver comigo. Deixa que o irmão Nélio apacenta ele. Não posso fazer nada. Ou às vezes nem está sabendo, porque nós nem estamos reunindo, nem sabemos como é que está a situação dos irmãos, que é pior ainda. Mas graças ao Senhor, o Senhor sempre nos lembra com seu amor incondicional de que estamos hoje sendo edificados um novo homem coletivo, em que eu preciso dos irmãos. E aí nós suprimos os irmãos, oramos pelos irmãos, apacentamos. O que é a rede de cuidado? É justamente para termos uma rede de amor em que nós realmente temos uma preocupação para ajudar o irmão espiritualmente, até mesmo, às vezes, passa por algumas situações de dificuldade psicológica, ou até mesmo fisicamente. Irmãos, o Senhor quer restaurar o nosso primeiro amor. E quando nós amamos o Senhor, nós amamos os irmãos, nós amamos as pessoas. E nós não queremos graduar nisso. O Senhor sempre vai aprimorar isso em nossa vida. Mas depende da nossa atitude, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu creio que todos querem receber amor e misericórdia, né? Mas dar amor e misericórdia é mais difícil, né? Mas o Senhor está nos transformando. Louvado seja o Senhor. Quando nós falamos sobre termos da fé de misericórdia, associado ao viver da igreja, nós precisamos considerar que o Senhor é nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. E o que o Senhor fazia quando estava na terra? Vamos ler Mateus 9, 35 a 36. Hoje o Senhor não está mais andando fisicamente aqui em Uberaba, nem em São Paulo, nem
em qualquer outra cidade ou país. O Senhor anda por meio de nós, irmãos. O Senhor anda aqui em Uberaba por meio da igreja. Mas quando o Senhor estava no seu ministério terrenal, ele demonstrava atitudes, demonstrava ações, revelando o coração de Deus. Então, Mateus 9:35 diz, vamos ler juntos esses versículos? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o coração do Senhor. Um coração de amor, um coração de compaixão, um coração de misericórdia. E essa é a natureza divina que está dentro de nós, irmãos. O amor de Deus é um amor que primeiro nos conquista, mas depois ela tem uma necessidade de se expressar, de alcançar outros. Então, se nós temos uma experiência com Jesus Cristo, como Espírito, se nós desfrutamos ricamente da palavra de Cristo, se nós vivemos a vida da igreja intensamente, temos a percepção de corpo, e nós vivemos nas regiões celestiais, em que o Senhor nos traz tudo aquilo que Ele é, na nova criação, no novo homem, nós temos compaixão pelas pessoas. Nós amamos as pessoas. E nós não conseguimos ficar indiferentes à condição humana. Quando estamos na rua, orando com as pessoas, nós vemos a condição humana. Às vezes são condições deploráveis, irmãos. Mas quando a palavra chega, quando o Espírito chega, quando você ora pela pessoa, ela muda de esfera, porque Deus tocou ela, mas Deus te usou. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Vamos investir o talento que Deus nos deu. Esses dias eu li a versão resumida da parábola, da multiplicação dos pães para os meus 2 filhos, né? A gente comprou a Bíblia de criança, né? Aí tem as figuras, é uma versão bem resumida, né? Para 3 anos, então deve ter umas 6, 7 frases por historinha, né? Aí eu li para o Natanael, meu filho, né? Sobre a multiplicação dos pães, né? Eu falei que o menininho trouxe 2 peixes, 5 pães, tinha uma multidão para alimentar, mas ele entregou para Jesus e Jesus multiplicou e aquilo alimentou a multidão e sobraram 12 cestos cheios. Aí ele ficou olhando assim, aí eu falei, meu filho, você precisa entregar o que você tem para Jesus e ele vai multiplicar o que você tem. Não sei se ele entendeu, mas nós temos que semear desde criança a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Mas o princípio é, irmãos, talvez você se considere um menino e você considere que os teus 2 peixes e 5 pães é tão pouco. O que é essa quantidade para alimentar a multidão? Mas entregue para Jesus e Ele vai abençoar e multiplicar essa porção e pode alimentar uma multidão. Pegue o teu talento. Talvez você considere, tenho só um talento. O Senhor é bravo, né? Então eu vou enterrar aqui para não perder. E quando ele voltar, eu pego e devolvo para ele. Esse aí não venceu. Entrega pelo menos para os banqueiros. Se junta a algum irmão que pode te ajudar a ser útil a Deus. Para pelo menos render juros. E quando você aprender a servir o Senhor com esse irmão que vai te ajudar, aí você pode você mesmo multiplicar teu talento. E 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. E naquele dia, quando o Senhor voltar, Ele vai falar, servo bom e fiel. Irmãos, vamos usar o que Deus nos deu. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o seu nome, Deus nos deu a vida da igreja. Pelo menos nós podemos orar com as pessoas. Podemos pelo menos invocar o nome do Senhor e conduzir nossa família a invocar o nome do Senhor. Hoje em dia, felizmente, ou infelizmente, dependendo se você está no velho homem ou no novo homem, nós não temos mais como dizer, eu não sei no que eu vou servir, eu não sei o que eu vou fazer. Irmãos, nós temos tantas oportunidades na vida da igreja para nós sermos úteis a Deus, para nós demonstrarmos esse amor de Deus pelas pessoas. O Senhor ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, demonstrando o amor de Deus, e hoje Ele está dentro de nós.
Ele primeiro nos alcança, mas quer alcançar as pessoas ao seu redor, começando por seu cônjuge, começando por seu filho, começando por seu pai, começando por seu colega de trabalho, começando por seu chefe que te importuna todos os dias. Talvez ele precise ser salvo. Uma vez que ele seja salvo, você vai ter uma vida mais tranquila. Pela misericórdia de Deus. Enchemos-nos de compaixão ao ver as pessoas doentes, egoístas, individualistas. Pregamos-lhes o evangelho do reino para que vivam no rebanho do Senhor e não estar mais sozinhas. Mas para isso nós precisamos ter a realidade disso, irmãos. Como é que nós vamos levar uma realidade que nós não temos? Por isso é que todos os dias o Senhor nos dá oportunidades. O Senhor está chamando a cada um de nós novamente. Irmãos, vamos restaurar nosso primeiro amor ao Senhor, nosso melhor amor. O Senhor está chamando a igreja para que nós possamos ser aqueles que expressam a vida de Deus, porque desfrutam da vida de Deus. Para finalizar, em relação a Deus ter o encargo de edificar a sua igreja em amor, Colossenses 3,15, 3:13 a 15 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Você tem motivo de queixa? Então aqui a palavra é para você. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. O amor de Deus é perfeito. Irmãos, vamos viver intensamente a vida da igreja. Vamos viver a realidade do novo homem coletivo, do corpo de Cristo. Deixar o Senhor diminuir os espaços entre nós, nos entrelaçar em amor. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele que você ama seu irmão. Fala, eu te amo, meu irmão, ou minha irmã. Deus te ama. Agora, de maneira leve, fala, e você tem que me amar. Fala para o irmão do seu lado, você tem que me amar. Por mais difícil que seja, você tem que me amar. Porque Deus me ama. E Deus é amor. Irmãos, a motivação nossa é o amor de Cristo. A base é o sangue de Cristo, mas a motivação é o amor de Cristo. E o Senhor quer voltar logo, irmãos. Ele quer ter uma igreja edificada. Jesus é o Senhor. Então eu vou finalizar a mensagem de maneira diferente. Que tal você vai orar agora pelo irmão do seu lado? Se você estiver em casal, ore no casal. Se tiver família, ore em família. Mas vamos praticar, eu posso orar por você nesse contexto dessa palavra sobre ternos afetos de misericórdia do novo homem. Então, ora por seu irmão. Pergunta para ele um ponto no qual ele precisa de oração. E você vai fazer uma oração no Espírito. Uma oração expressando o amor de Deus para ajudar o seu irmão nessa questão. E você vai receber uma oração também do seu irmão ou da sua irmã. E nós temos que aprender a exercitar a nossa fé. Nós temos o poder da oração. Então, vamos praticar isso. Então, investir 2, 3 minutos, ora por seu irmão ao lado, mas pede para ele primeiro te falar algo que ele precisa, que Deus colocou no coração dele. Amém? E aí no final, vou pedir para o Miguel fazer uma oração por todos nós. Mas vamos orar de 2 em 2, de 3 em 3.